Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para você. Dia 29 de setembro de 2023, sexta-feira. Eu declaro e desejo para você a melhor sexta-feira da sua vida. Palavra dos céus, palavra de Deus para o seu e para o meu coração na manhã desse dia que fez o Senhor. Se encontra no livro de Neemias, capítulo número 4. Uma história que vai nos falar a respeito dos muros de Jerusalém, vai nos relatar esse texto aqui, este capítulo, um homem chamado Neemias, um homem que desde o capítulo de número 1 deste mesmo livro, ele sentiu uma profunda tristeza no seu coração, vai estar lá relatado no capítulo 1, a partir do versículo de número 4, que vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então aqui, Neemias, nesse versículo de número 4 deste capítulo 1, Neemias ele se lamentou muito porque ele soube que os muros de Jerusalém estavam queimados, estavam fendidos, ou seja, estavam sendo destruídos os muros de Jerusalém. E hoje, dentro desse texto aqui, no capítulo número 4, nós vemos aqui que Neemias foi um homem que podemos dizer assim, valente. Um homem que estava com o coração voltado para as coisas do Senhor, as coisas de Deus. E hoje em dia nós não conseguimos ver isso mais. Hoje em dia nós não temos mais visto isso, nós não vemos pessoas com coração sincero, dispostos até mesmo a querer pagar um preço pela obra de Deus, pela casa do Senhor. Para não ficar só nas minhas palavras, a partir do capítulo número 4, eu quero ressaltar alguns versículos da parte do Senhor desse texto que muito me chamaram a atenção, que diz assim, no versículo de número 1: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão, acabalarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Verso de número 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Aí o versículo de número 6, vamos dar um salto. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Versículo de número 11. E disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Glória a Deus por isso. Palavra grandiosa na manhã deste dia, palavra tremenda que aprendemos aqui, que Neemias era um homem, como eu falei no início da minha fala, que estava com o coração disposto a batalhar, a guerrear pela obra do Senhor. Estava disposto a reconstruir aqueles muros de Jerusalém. E às vezes eu me pergunto, e lendo esta passagem, e eu me pergunto para mim mesmo, o que nós temos feito para reconstruir os muros de Jerusalém? O que nós temos feito para reconstruir a obra do Senhor, para continuar darmos continuidade na obra de Deus? O que nós temos feito? Será que nós temos visto os muros se desmoronar? E entramos em desespero, entramos em colapso e não conseguimos fazer mais nada? Será que ficamos estagnados?
E dentro dessa passagem aqui eu consigo ver que Neemias ele não ficou parado, não ficou estagnado, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer dentro deste livro de Neemias, dentro desse livro de Neemias que ele era apenas um copeiro ali do rei. E ele pediu cartas para que viesse, né? Viesse ir até ali Jerusalém para reparar aqueles muros, ou seja, ele se dispôs com o coração sincero para trabalhar. Mas dentro desse texto aqui nós vamos entender que muitas das vezes não será fácil. Não será fácil nós estarmos na obra, não será fácil nós tentarmos reconstruir o muro, tapar as brechas, não será fácil porque dentro desse texto eu consigo entender que pessoas de dentro da casa, pessoas que estão próximo à nossa pessoa, vai fazer de tudo para que venha puxar o nosso tapete, vai fazer de tudo para que nós venhamos desistir, vai fazer de tudo para que nós venhamos largar, porque pessoas torcem, pessoas ficam contra a você, pessoas não dão nada por você. Você repara bem aqui que no versículo de número 2, logo no início, diz assim, e falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Você vê que a torcida é grande. A torcida é grande para que você venha não fazer mais aquilo que Deus colocou você para fazer. A torcida é grande para que você venha parar. Mas, só que Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele dá entendimento a Neemias, ele dá esclarecimento para ele, para que ele não venha largar a obra do Senhor, para que ele não venha deixar de lado. E diz assim, no versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, eles achavam, esses camaradas, que simplesmente aquele muro não ia se concretizar, não ia ficar firme, não ia ser uma rocha sólida, digamos assim, porque ele dá uma comparação aqui, o texto, que uma simples raposa iria ali e iria derrubar aquele muro. Ou seja, aquilo que Deus colocou para nós fazermos, tem pessoas torcendo do lado de lá, achando que não vai dar certo, não vai ter jeito. Mas eu quero dizer para você na manhã desse dia, eu quero ser boca profética e quero dizer para você não desanimar, para você olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhar para o alvo, olhar ali para os muros de Jerusalém que estão fendidos e olhar para Jesus, porque nós estamos vivendo no meio de uma batalha, nós estamos vivendo numa guerra, uma guerra espiritual, aonde nós estamos batalhando, aonde nós estamos tentando, e aonde eu consigo ver dentro desse texto aqui que o desânimo vem grandemente para que nós venhamos parar e ficarmos estagnados, para que nós venhamos desistir do propósito. E qual é o propósito? O propósito é que nós venhamos estar firmes, o propósito é que nós venhamos ajudar uns aos outros, e é o que nós não estamos vendo acontecer isso hoje nas igrejas, nós não estamos vendo acontecer isso dentro do Evangelho. Mas só que quando eu leio isso aqui, me traz uma esperança, porque eu leio esse texto e eu tento imaginar que Neemias era um na qual o Senhor colocou essa disposição, digamos assim, ao seu coração. Ele se dispôs e ele viu a necessidade que tinha de ele ser mais um para poder reparar aquele muro. Conseguiu compreender, conseguiu pegar essa visão? Ele era mais um que estava disposto a batalhar, ele era um. E o texto vai dizer que ele incentivara os seus amigos, seus companheiros. E o texto vai relatar mais ainda e vai nos mostrar que ele não estava sozinho. E quando eu falo isso aqui, eu falo com propriedade e com clareza, porque o texto vai dizer neste capítulo de número 4 que Deus estava com Neemias. Deus estava com ele. Porque olha só, meus amados irmãos, o que ele fala assim, ó, no versículo de número 4 e 5,
mesmo que ele desabafa Neemias, ele fala aqui com Deus, através até mesmo de uma oração. Ele fala: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Ele faz aqui uma oração, uma queixa diante de Deus e fala: olha, Deus, a situação é essa, estamos passando por uma afronta muito grande, os nossos edificadores têm sido assolados. Não risca diante do Senhor pecado que está sobre este povo, sobre Sambalate e Tobias, né? Sobre essas pessoas que têm tentado mal contra Neemias e contra aqueles que estavam com Neemias para reedificar o muro, tapar as brechas, construir, reconstruir, melhor dizendo, os muros de Jerusalém. Mas no versículo de número 6, nós entendemos que a obra ela começou e foi dando continuidade. Então eu quero dizer para você que a luta ela é grande, o desânimo é grande, o inimigo de nossa alma se levanta, ele levanta um, levanta outro, ali no canto, ali outro se levanta e diz que uma raposa vai derrubar o muro do que você está reconstruindo. Quero dizer para você que venha olhar para Jesus. Nós devemos olhar somente para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se nós formos olhar para o homem, verdadeiramente nós vamos cair, nós vamos desanimar e nós não vamos cumprir o propósito, que é reedificar o muro de Jerusalém. Verso de número 7. Excedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, as amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros, olha aí, de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, meu amado irmão, não adianta, o inimigo, ele perde. O inimigo ele pode se levantar, ele pode querer ser estrategista, mas o nosso Deus, ele está acima de tudo e todas as coisas. Porque aqui, no verso de número 7, nós vemos aqui que Neemias fala que estava crescendo ali a reparação dos muros, ou seja, o negócio estava fluindo, estava andando, estava dando continuidade, e mesmo assim ele se levanta. Mas eu quero dizer para você que ele se levanta para cair pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Verso de número 11, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Você vê que o inimigo ele é incansável. O inimigo de nossa alma, ele não se cansa. Ele cai e se levanta, mas ele só tem dois trabalhos, meu querido. Ele cai e se levanta. Mas o nosso Deus está sempre de pé, o nosso Deus está sempre olhando para nós, o nosso Deus está sempre, como diz Isaías 59, com a mão estendida para nos alcançar, com a mão estendida para nos abençoar. Então nós temos verdadeiramente que louvar ao Senhor, nós temos que adorar Ele, mesmo na dificuldade, na luta, mesmo passando como Neemias aqui, tentando reedificar o muro, a peleja sendo grande e os homens que estavam com ele já ficando desesperados e ele ali encorajando aquele povo, mas ele estava lá firme no propósito do Senhor dos Exércitos, no propósito de Deus. Então aqui eu quero trazer esse desfecho e dizer para você que o Senhor ele nos chama para que nós venhamos reedificar os muros de Jerusalém. O Senhor nos chama para que nós venhamos estar firmes na presença do Senhor. O Senhor aqui nos dá uma lição e nos mostra que, ainda que venha se levantar vários Tobias, vários Sambalates, mas Deus está conosco desde a fundação do mundo, desde o início. Deus já estava conosco, desde o início Deus já nos abençoava, desde o início Deus estava conosco e vai continuar até o seu Filho Jesus Cristo vir e chamar a sua noiva, para que juntamente aos ares possamos subir e glorificar a Deus como um povo
uma nação e podemos estar glorificando ao Senhor dia após dia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus possa te abençoar com esta palavra, que você venha ser muito abençoado na manhã deste dia, de sexta-feira, que o Senhor te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti e que te dê paz em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.